O árbitro vai correndo em direção à bola, me parece que vai acabar. Não, foi reclamar ali do... Não, pediu a bola. Pediu a bola. Moisés Ferreira Simão apita. E o Galícia novamente campeão baiano. Demolidor de campeões, Bravos de Santiago, clube querido com muitas tradições. O Galícia tem nome na história do futebol, tem títulos de glória. Salve, salve, pentão galiciano, alegria no futebol baiano. A colônia espanhola na época deu a se criar o Galícia a partir de 1928, quando o clube Celta de Vigo fez um amistoso aqui com o clube baiano de tênis, que era o campeão da cidade. E aí, depois que o Celta foi embora, o Celta ganhou a partida por 2-1, e a comunidade espanhola se reunia sempre tentando a ideia de criar um clube. Na noite de dezembro, 29 de dezembro de 1932, na ladeira da praça, ainda existe a padaria Paris, começou a se desenhar a criação do clube. E no dia 1º de janeiro de 1933, na pastelaria Madrid, que é onde hoje é a Caixa Econômica, em cima do edifício Cervantes, foi fundado o Galícia. O nome Galícia é porque Galícia é uma região da Espanha, ali La Corunha, Vigo, tal. Por isso que tem aquela cruzinha vermelha, que é a Cruz de Santiago. O Demolidor de Campeões passou a ser mais a partir de 1938. E a partir da década de 40 virou geral, porque o Galícia ganhou o Vasco, ganhou o Ginásio Esgrima da Argentina. Todo mundo chegava aqui, o Internacional, o rolo do compressor, chegou aqui, deu 10 no Ipiranga, deu 6 no Botafogo, mas contra o Galícia não ganhou. O Galícia também não ganhou, mas empatou, segurou o rolo compressor. Então, a partir daí, de ganhador de campeões, passou a ser o demolidor de campeões. Foi criado esse slogan que permanece até hoje. E o Galícia vem comprovando que o próprio Bahia foi campeão brasileiro em 88, o campeonato terminou em 89, o Galícia jogou com o Bahia no dia 12 de março de 89 e o Galícia sapecou 1-0 no Bahia. O gol do Léo Mineiro. Então, aquela mística do demolidor de campeões prevalecia e prevalece até hoje. É uma marca que ninguém vai apagar. Por ser um clube da colônia espanhola, o Galícia tinha muitos jogadores que vinham da Espanha jogar. Bermúdez, Macoco, eram alguns desses jogadores que integraram o time campeão em 1937, o primeiro título do Galícia. Em 1939, o Ipiranga foi campeão, mas a partir de 1940 o Galícia armou um super time. Time fantástico, tinha Palmer, Carapicu, o goleiro Nova, que era um dos melhores goleiros do Brasil na época, e tinha um ataque sensacional Galícia. Curto, Caboclo, que eram jogadores pequenos, também era um jogador que fazia muitos gols, e o Galícia veio se sagrar o primeiro clube tricampeão baiano, 1941, 1942 e 1943. 43, o campeonato terminou em 1944, e o Galícia foi campeão em cima do Botafogo. A partir da década de 60, o Galícia voltou a se reequilibrar. Em 67, uma final polêmica com o Bahia, muito disse-me-disse, o Armando Marques chegou aqui, o Galícia teve a seleção do campeonato praticamente, mas infelizmente no dia 28 de março de 68, o Bahia ganhou de 1-0 com gol de China, de pênalti, e no final do jogo, muitos dizem que teve um pênalti em Ouri, contra do Galícia, e o juiz não marcou, a torcida do Bahia invadiu o campo, e o jogo não terminou, e o Galícia ainda tinha chance de ser campeão, mas terminou não sendo. Mas no ano seguinte o Galícia armou um super time também, trouxe Adilson Paredão, goleiro, tinha Apaná na lateral, o Roberto Oliveira, o Galícia tinha Naldo Rodrigues, comandava o time de campo, e o Galícia foi campeão em cima do Fluminense de Feira, empate na Fonte Nova no dia 16 de setembro de 1968. Para mim sempre foi uma honra jogar pelo Galícia. Inclusive na época de 67, que nós fomos vice-campeões, perdemos para o Bahia na força do apito, que era Armando Marques, que já veio conversado pelo Bahia e teve pênalti pra gente, teve tudo. Nós jogávamos pelo empate e tomamos 1-0
através do apito. Então, resultado, em 68 nós fomos campeões, entendeu? E, inclusive, esse campeonato, esse foi primeiro e único, porque antigamente só tinha campeonato baiano, campeonato de Salvador, não era um campeonato baiano, entendeu? Então eram os times de Salvador com um time de Feira de Santana, que era o Fluminense. Tinha também o Vitória da Conquista? Não. Tá velhinho. 68? Viu? 68 foi o primeiro campeonato baiano. Antes, até 67, era o campeonato de Salvador com um time de Feira de Santana, que é o Fluminense. 68 foi aí que foi realmente o campeonato baiano, com vários times do interior, que aí esse quem conquistou foi o Galícia, e ninguém vai conquistar mais esse primeiro campeonato baiano, entendeu? Esse time do Galícia, rapaz, foi, como eu disse a você, essa união, essa irmandade, entendeu? Isso fez com que chegasse aonde chegou. E na verdade o Galícia não era um time, era um elenco. Porque nós tínhamos condições de um time ficar no campeonato e o outro ir para o interior e viajar por aí. Realmente era. Tinha um time com reservas e o outro viajava também com reservas. E todos de alto nível. Né? Em 95, o torcedor do Galícia tem boas recordações, apesar de não ganhar o campeonato, mas foi um ano que o Galícia fez uma festa particular em todo jogo que enfrentava o Bahia. A Fonte Nova passava por um período de reforma, os jogos foram disputados em Pituaçu e algumas partidas disputadas em Feira de Santana. O Galícia enfrentava o Bahia em qualquer lugar, 2-3, 2-3, 2-3. Eles tinham Glaucio, ponta esquerda, que veio do Santos, era o grande nome do Galícia, e o Washington, que tinha já final de carreira, veio aqui prestigiar o clube que revelou. O Washington, aquele do Casal 20. Afinal do turno, o Galícia tinha a opção de jogar em Pituaçu, mas houve um acordo financeiro, terminou jogando no Barradão. O Vitória deu 1-0, com gol de Walter Si, foi campeão, o Galícia foi vice, mas o Galícia também não teve direito a disputar o Campeonato Brasileiro no ano seguinte. E aí o Galícia disputou o Campeonato Baiano, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, mas sem muito sucesso, normalmente passar de uma fase ou outra. O bom do Galícia, se algum torcedor do Galícia lembrar bem, foi uma goleada sobre o Batalhense de Alagoas, por 6-1. Talvez tenha sido essa a maior vitória do Galícia na competição nacional. Em 97 e 98, o Galícia tomou alguns goleados de jogos com Bahia. Em 99, houve o rebaixamento. Com a queda do Galícia em 1999, o clube acabou dando uma parada. Ficou alguns anos fora, sem jogar. E em 2006 retornou sem muito apoio. Retornou no esforço de algumas pessoas, mas sem um grupo realmente que estivesse junto buscando a subida novamente do clube. Então ele ficou alguns anos na segunda divisão, até agora, 2012, disputando a segunda divisão, tentando com o esforço de algumas pessoas subir, quando no final de 2012 iria haver nova eleição e a gente conseguiu fazer um trabalho de trazer de volta pessoas muito importantes do Galícia que estavam afastadas do clube, principalmente pessoas da colônia espanhola. Então a gente conseguiu, eu até não sou da colônia espanhola, então a gente conseguiu fazer uma união da ATAG, que era uma associação de torcedores, ainda existe, que não são necessariamente ligados à colônia espanhola, com o pessoal da colônia espanhola. Então a gente juntou esses dois grupos com a presidência de Dario Rego e a gente então formou a nova diretoria, que assumiu o Galícia em janeiro de 2013. Esse novo grupo, felizmente, já conseguiu em 6 meses trazer o Galícia de volta para a primeira divisão, né, com o título da segunda. Cara, falar sobre emoção é uma coisa assim que é para poucos já sentiu esse sabor, esse gostinho de ser campeão. Então a gente aqui, galiciano, depois de acho que 14 anos, se eu não me engano, foi uma coisa assim que foi 2 emoções. Uma pelo acesso, depois de 14 anos, e outra seguida foi pelo título. Então falar sobre títulos, eu acho que todos os jogadores sabem a importância.
sabe o fundamento disso, que é ser campeão, é ganhar título dentro de um clube. Então essa emoção, graças a Deus, nós fomos conquistando ao pouco, conquistou e chegou no final e teve esse saborzinho. A torcida, que meio que desacreditada antes desse acesso, a gente conseguimos esses acessos, assim, foi uma coisa assim impressionante. Como é que eu posso dizer? Uma coisa assim que a gente chegava lá, mais ou menos, eu acho que não dava nem uns 300 torcedores, não chegava a isso não. E eu olhava assim um pouco vazio, meu Deus, o que é isso? Aí começou a crescer, a gente conquistando a torcida aos poucos, ganhando jogos importantes, jogos que iriam fazer a diferença lá na frente. Então a gente começou a conquistar e nisso a gente ganhamos o acesso fora de casa. Ganhamos o acesso à primeira divisão fora de casa. Aí nisso começou a crescer de uma coisa assim, rápido demais. A torcida começou a lotar, 3, 4 mil pessoas, aí começando a ficar impressionante, ficando mais bonito, o pessoal todo de azul, a torcida galiciana gritando, apoiando, dando aquele incentivo. Então acredito que foi muito isso, o apoio que eles deram pra gente foi muito importante para esse título. Fonte de receita, no início, a gente tem que buscar basicamente 3 formas. Ou o patrocínio, que a gente tem tentado alguns, mas ainda não é o ideal. Associados, que também a gente está aumentando, mas também pequeno, a torcida voltando agora, os associados ainda são poucos. E a revelação e venda de jogadores. O que também é difícil mesmo, porque o Galícia estava na segunda divisão há anos e anos e você não tem uma visibilidade muito grande quando você está na segunda divisão. Então, a partir de agora, na primeira divisão, a gente estruturando mais o clube, a gente vai tentar investir nisso, na divisão de base, para tentar revelar jogadores e com isso trazer recursos, o que também não é fácil, como por exemplo, a gente cita o caso de Dante, jogador hoje da seleção brasileira e do Bayern de Munique, que foi revelado aqui no Galícia, e que a gente só ganha algum dinheiro quando ele é vendido, uma transferência internacional, vendido de um país para o outro. Então, hoje ele está no Bayern de Munique. Se ele for comprado por outro clube da Alemanha, nós não ganhamos nada. Ele teria que ter uma transferência internacional e ir para outro país para o Galícia poder receber um percentual pequeno dessa transação. Com relação ao futebol de base, como eu disse anteriormente, eu cheguei aqui a partir de 2009. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que é um trabalho difícil, porque o principal foco do clube é o elenco de profissionais. E como a gente passou esse tempo todo tentando e não conseguia subir, a gente nunca teve muita disponibilidade financeira para trabalhar com a base. Mas a gente nunca deixou de trabalhar, à exceção do ano passado, onde realmente a gente conseguiu ascender da segunda para a primeira divisão e tivemos um custo elevado. Para que a gente não tivesse problemas financeiros para entrar na primeira divisão com um saldo negativo que se gasta com um campeonato de base. Você tem ideia, um campeonato de base desse, categoria de infantil e juvenil, se gasta em torno de R$60 mil. Então a gente preferiu fazer uma parceria com o clube da capital e também só naquele momento. Acabada a competição, a gente já voltou a ter nosso próprio grupo e estamos desenvolvendo um trabalho a partir de janeiro agora, a partir do dia 14, começamos a voltar com o trabalho para a pessoa que está de férias. Sobre alojamento, nós temos aqui no Parque Santiago 10 suítes, 10 apartamentos, e cada apartamento desse abriga 2 jogadores. No momento, nós estamos com 18 jogadores alojados e mais alguns outros que, por estar aqui já superlotado, nós estamos alugando apartamento e colocando em hotéis da cidade. Com relação ao campo de treinamento, nós temos somente um, que às vezes fica um pouco cansado, sacrificado por causa do sol, tempo de pouca chuva, e a gente tem alugado dentro da cidade campos que possam suprir essa nossa necessidade. Hoje o campo do Parque Santiago está uma lástima, é lamentável o jogador de futebol treinar numa condição daquela, numa área de elite, uma área elitizada que o Galícia tem ali, que é uma área que vale muito a propriedade realmente de valor que o Galícia tem. Agora, precisa da condição de trabalho também, o material humano que lá tem lá dentro, né? Pelo menos um campo de treinamento para que o treinador possa fazer um bom trabalho, para que o jogador também possa se sentir muito bem. Então o que eu espero é que o primeiro tricampeão baiano, que é o Galícia, um time muito querido, perdeu, é claro, os seus torcedores, porque a torcida do Galícia ficou velha, com esse afastamento do futebol baiano, é claro que ele perdeu o seu torcedor, mas isso pode voltar.
Claro que pode voltar, isso pode acontecer. Com os filhos dos espanhóis, aqueles espanhóis que estão chegando, a gente sabe que a colônia espanhola é muito grande, sobretudo aqui em Salvador, e a gente espera que, para que isso aconteça, o Galícia faça uma grande campanha. Simbora, galera! Azul e branco na bandeira, trago no peito, vou dizer de coração. Da Bahia, primeiro tricampeão, eu não me canso de cantar esse refrão. A partir da década de 40, quando o Galícia foi tricampeão, realmente a torcida aumentou, mas a partir da década de 50 enfraqueceu um pouquinho. Não tinha mais aquela torcida, deixou de crescer, porque o torcedor cresce mediante a conquista de títulos. A torcida do Galícia voltou em 68, até os meados de 70, em 80 voltou também com força, mas com motivo de não ganhar títulos. Hoje tem uma expectativa de que ainda existam 11 mil torcedores do Galícia espalhados pelo estado. Eu acredito que deva ter. Eu conheço muitos torcedores do Galícia ainda que estão tristes por aquela situação. Alguns viraram Bahia, como o caso do Ipiranga, a maioria do torcedor do Ipiranga acolheu o Vitória, o torcedor do Galícia, a maioria acolheu o Bahia. Mas o Galícia ainda tem torcida e voltando agora, fazendo um trabalho de base, com os pés no chão, se mantendo na primeira divisão e depois podendo formar um time que brigue, dispute o campeonato, nem que seja de Série D, Série C, Copa do Brasil. Acho que isso aí vai voltar a trazer o torcedor do Galícia. Bom, a minha paixão pelo Galícia começou em 1962, 63. Foi quando meu pai, eu ainda era pequenininho, eu tinha mais de 7, 8 anos, meu pai me trouxe de Cachoeira para Salvador para assistir o jogo do Galícia. Eu não estou lembrado se foi no Campo da Graça ou se foi na Fonte Nova. Aí eu vi aquele jogo ali, o Galícia estava bem e eu fiquei na expectativa. Então, quando foi em 1967, teve uma decisão Bahia e Galícia. E nessa decisão Bahia e Galícia, teve alguma coisa de errado que eu vi meu pai sofrendo muito. Meu pai chorava assim, porque ele não aceitava aquela derrota do Galícia e a perda daquele título. Então ele chorava tanto que eu digo que eu me apaixonei naquele dia mais pelo Galícia e eu jurei aí. Bom, eu a partir de hoje eu vou ser torcedor do Galícia, meus irmãos eram Bahia, Vitória, essas coisas todas, mas eu digo, não, serei Galícia eternamente. E comecei a partir dos 12, 13, 14 anos, vim com grupos de Cachoeira, já na Fonte Nova, para assistir jogos do Demolidor de Campeões. Torcer para time pequeno no Brasil é difícil, pro Galícia na Bahia não é diferente. É muita torcida, a torcida na Bahia se concentra, Bahia, Vitória. Aí a geração mais antiga, aí vem Ipiranga, Botafogo, Leônico, esses times mais antigos. Mas mesmo assim, estão fora da mídia, fora de tudo. Aí você tem que enfrentar diariamente, piadinha, não sei o que, você fala com o jogo do Galícia, aí, Galícia, o que é isso, isso existe, não sei o que jogador que tem no Galícia, essas coisas assim. Você tem que aturar, você tem que ouvir quieto, você não pode falar nada. Você vai falar que, não sei o que, ganhou o baiano não sei aonde, ganhou o baiano do ano de não sei o que, aí né, vive de passado é museu, não sei o que, vive de piadinha, você tem que ouvir calado. Aí, não só por deixar de ouvir piada, mas por todos os anos de sofrimento, desde 2007, aquela briga, aquela batalha, aquela coisa de ir para o interior, vir para estádio, de acompanhar dia a dia e tal. O Galícia ter subido foi, acho que um dos momentos mais felizes de 2013 para mim. Bom, eu acho que o objetivo do Galícia nesse retorno tem que ser a manutenção da primeira divisão. O time que ficou muito tempo fora, que está se estruturando agora, são pessoas inexperientes em termos de futebol no comando do Galícia. Então acho que o mais importante é se organizar para se manter vivo para o ano que vem e aí tentar coisas maiores. Sinceramente, se o Galícia conseguir se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano, para voltar a enfrentar a Bahia de Vitória, vai ser muito bacana para o campeonato, vai dar um charme todo especial ao Baianão, reviver aí a magia dos grandes clássicos Bahia-Galícia, principalmente, né, Galícia-Vitória. Mas eu acho que se isso acontecer vai ser uma surpresa e não deve ser o objetivo do Galícia nesse retorno, não. Eu acho que o Galícia deve trabalhar forte
para se manter na elite do Campeonato Baiano e evitar o rebaixamento nessa primeira temporada. A Salvador passa a ter 4 equipes na primeira divisão. Há muito tempo que isso não acontece. Então é fundamental também esse marco do Galícia voltar para fortalecer o futebol da capital, junto com o Botafogo, mesmo que não dispute a competição aqui, mas é o clube da capital. Você não vai ficar só apegado a Bahia e Vitória, certo? O Galícia voltando, principalmente no ano de Copa do Mundo, no ano que a Espanha vem jogar aqui em Salvador, uma partida contra a seleção da Holanda, é fundamental, porque a colônia espanhola, a maior colônia espanhola no Brasil, se encontra aqui ainda, em Salvador. A outra é em Santos. O Galícia é o clube que representa essa colônia espanhola. A outra equipe seria o Jabaquara, o antigo Espanha, lá de São Paulo. Mas o Jabaquara acho que está na 4ª divisão paulista. Então o Galícia ainda é o legítimo representante. Tanto que mandaram fazer até um terceiro uniforme muito bonito, com as cores das seleções, da bandeira da Espanha. Então é preciso que o Galícia fique atento a isso. Porque garanto a você que o pessoal da seleção espanhola, chegando aqui sabendo que tem um clube que representa a comunidade espanhola no Brasil, é muito interessante. Realmente existe um pouco disso, porque da época de 40, 50, 60, o Galícia foi muito forte. Com o decréscimo do Galícia no Campeonato Baiano, então surgiu realmente assim, a migração dos torcedores do Galícia, principalmente dos filhos torcedores, ao Bahia e Vitória. Mas mesmo assim, existem hoje netos galicianos, filhos de galicianos que voltam realmente ao Galícia e torcem pelo Galícia. Eu mesmo sou galiciano desde criança, não tenho pais galiciano, não tenho pais da colônia e fui sempre galiciano. Então, assim, a volta do torcedor galiciano ao Galícia é importante. Eu acho que com o passar do tempo, com boas campanhas, o público jovem, você tem uma ideia, a gente faz uma promoção hoje aqui no Parque Pituaçu, onde mulher e criança não pagam, justamente para trazer um público maior ao estádio e trazer uma torcida mais forte. Consequentemente, um associado mais forte do clube e o clube voltar realmente a ser o que já foi um dia. Foi o primeiro tricampeão baiano, um clube de tradição, de glória, e o intuito da diretoria hoje realmente é buscar voltar a ser aquele clube que sempre foi. É por gostar do Galícia mesmo. O Galícia foi um time tradicional, um time que ganhou o Campeonato Baiano por muito tempo, várias vezes, e antigamente era maior que Bahia, e depois do surgimento do Vitória ainda foi maior do que o Vitória por um certo tempo. Aí depois da queda começou a sumir e tal, muitas pessoas falavam, Galícia ainda existe, até porque também a mídia não dá nenhum incentivo, não cobre, não fala nada da segunda divisão, nem das competições mais baixas e tal. E aí meio que cai no esquecimento. É agora que subiu, aí um outro lembra, pô, Galícia, eu torcia pro Galícia, meu pai torcia pro Galícia, minhas tias, o povo tal, minha tia idosa, pô, quando era pequeno torcia pro Galícia, o Galícia sumiu, nunca mais viu Galícia, aí eu torço pro Bahia, pro Vitória agora e tal. E aí essa volta à primeira divisão, volta a jogar na capital, isso tudo traz o torcedor de volta, um torcedor tanto antigo como a nova geração. Eu sei que tem muito torcedor do Galícia que migrou para Bahia e Vitória, mas com certeza eles vão voltar agora em 2014, porque temos esperança desse time fazer uma boa campanha. Azul e branco na bandeira, trago no peito, vou dizer de coração. Da Bahia, primeiro tricampeão, eu não me canso de cantar esse refrão. E vamos lá, eu quero ver, não mudo, sou Galícia até morrer. E vamos lá, eu quero ver, não mudo, sou Galícia até morrer. Não tiro essa camisa por nada do mundo, eu sou demônio.